Deixa eu só terminar de editar aqui o exercício para vocês. E a gente já começa. Pronto, tá lá. Deixa eu fazer uma cópia para cada aluno. Pessoal, eu vou pedir, por favor, para vocês subirem o exercício na plataforma, sem atrasos. Eu sei que vocês estão com bastante coisa para fazer, de vários professores, mas eu preciso que vocês, tá, façam isso sem atraso, porque senão dá... Ó, era para mim fechar nota hoje, dia 10, aliás, amanhã, dia 10, era para estar com todas as notas já nos sistemas para os pais de vocês verem. Mas tem muita gente me devendo, tá? Atividade. E aí eu não consigo, gente. Eu não consigo subir essas notas se todo mundo não entregar atividade. Então, eu vou esperar só até amanhã, seu João, que está devendo alguma atividade ainda. Tá? O Paulo tá ok, o Vitor tá ok, a Maisa tá ok. Então, só falta tu, seu João Neto. Subir as atividades, aí eu vou fechar as atividades, fechar as notas de vocês, tá? Então, as próximas atividades do segundo bimestre, eu não quero atividade na plataforma com atraso para não ter essa enrolação toda, tá? Eu subi lá material de apoio para vocês também e já reeditei aqui a atividade, agora já tá certinha, tá? Então é só fazer, vocês têm até dia 17 de junho para entregar essa atividade. Então, vamos lá, gente. Página, então, 89, tá? A gente vai dar continuidade aí no que a gente estava falando um pouquinho, né? Sobre os países asiáticos. A gente vai falar agora do Sudeste Asiático, tá? Então, a gente tem aí o lado sul, né? Sudeste da Ásia, né? Que é composto, então, aí por uma porção continental, né? E por países insulares, né? Então, a parte continental do Sudeste Asiático, ela é composta pelo Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Malásia, Myanmar, que até 1989 tinha o nome oficial de Birmânia, tá? Então agora não é mais Birmânia, agora é Myanmar o nome, tá? Cuidado com as pegadinhas na prova, né? Porque isso pode ser cobrado em prova, tá? E os países insulares são as Filipinas, Brunei, Indonésia, Timor-Leste e Singapura, tá? Então, novamente, porção continental e porção insular. Isso tudo forma o Sudeste Asiático, tá? A porção continental do Sudeste Asiático, ela está localizada entre o sul da China e o leste da Índia, tá? Então, nessa região predominam os baixos planaltos, as planícies que favorecem aí um clima equatorial. Então, nessa região o clima é equatorial e tropical, tá? Então, eu tenho prevalência de dois tipos de clima nessa região, tá? Que permite, então, aí a formação de grandes florestas, tá? Por quê? Por causa que o clima tropical e equatorial, eles se complementam de uma certa forma, e aí faz com que há um desenvolvimento de floresta, né? Essa região, ela está localizada entre três placas tectônicas, olha o perigo aí, né? Então, lembra que o terremoto, né, ele acontece lá pelo choque, né, das placas, né, o movimento convergente das placas, né? Então, essas regiões, elas estão em cima das divisões dessas placas tectônicas, tá? Então, ela é uma região muito propensa a ter terremotos e não apenas terremotos, vulcanismo também, tá? É uma região que sofre muito com tsunamis, tá? Em 2004, uma parte da Ásia foi varrida aí pelo um fenômeno de tsunami, deixando aí o saldo de 36 mil mortos, tá? Existe um filme que fala, é um caso real,
tá? Onde os pais estão com seus filhos numa ilha, tá? Lá de férias. E aí, de repente, eles estão todos na praia ali, tomando um sol, as crianças brincando, de repente surge o tsunami varrendo tudo, varre a ilha inteira, tá? E ao varrer a ilha inteira, gente, vira um caos, porque com esse problema de você se deslocar junto com a água, né? Porque você acaba se deslocando junto com a água, tá? Então, esse deslocamento junto com a água faz com que as crianças, elas, cada uma vai para um lugar, basicamente, e os pais são separados também, tá? E aí eles ficam perdidos nessa ilha. Eu vou procurar o link do filme e vou tentar disponibilizar para vocês, tá bom? Então, essa região do Sudeste Asiático, ela é muito propensa, então, a tsunamis, tá? Na região da Malásia, a gente pode destacar principalmente extração de látex, tá? Lembrando que o látex aí responsável por fabricar borracha, né? Matéria-prima de borracha, tá? E a Indonésia também, ela tem uma produção de petróleo muito grande, sendo um dos membros da OPEP, tá? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Então, tem aí a Malásia está muito envolvida na OPEP, tá? E produz aí petróleo que é exportado mundialmente, tá? No setor industrial, essa região ela se destaca pela ascensão da Singapura, tá? Que é um dos países que fazem parte dos tigres asiáticos e tem um investimento de capital estrangeiro vindo principalmente do Japão. Dúvidas até aí, gente? Não. Ok, então. Então, vamos prosseguir a nossa aula, tá? Bom, Vietnã. Quando a gente fala em Vietnã, né, o pessoal já pensa logo em guerra, né? Claro que o Vietnã não é, gente, só guerra, né? O Vietnã tem muita coisa boa também, né? Não apenas aí as guerras. Então, o Vietnã, durante boa parte do século XX, ele se tornou um dos principais países da região em disputa entre União Soviética e Estados Unidos, tá? Pelo controle do território vietnamita. Em 54, o país ele foi dividido entre Vietnã do Norte, de regime socialista. Olha aí, mais uma vez um país se dividindo, né? Então, região socialista, tá? E Vietnã do Sul, região, né, de regime capitalista. Lembrando, socialismo. O governo detém o poder de todas as empresas. Capitalismo, geração de lucro, geração de riqueza. Eu posso ter empresa, qualquer um de vocês podem ter uma empresa, porque vivemos um sistema capitalista, tá? E esse sistema capitalista do Vietnã, apoiado sempre por quem? Estados Unidos. Então, a divisão, ela abriu vários precedentes aí para a guerra do Vietnã, tá? E essa guerra durou de 1959 a 1957. E esse conflito, ele teve a origem, né, ali quando o Vietnã do Norte, que era apoiado pelos soviéticos, buscou anexar o Vietnã do Sul, né, na tentativa de unificar o país sob o comunismo, tá? Então, essa tentativa provocou uma reação dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos entrou no conflito, enviando, então, tropas para defender o Vietnã do Sul, tá? E o desfecho que se deu com a realidade das tropas americanas em 75 é a unificação, então, do país sob a égida do comunismo, tá? Então, hoje, a região do Vietnã, ela também é uma grande produtora aí, tá? De vários. Eu vi um documentário esses dias atrás aí do Vietnã. O Vietnã tá
assim, se expandindo muito, tá? Muito mesmo. Então, já não é mais um país, assim, de guerras, tá? Mas foi um país que foi muito marcado pela guerra, tá? Tailândia, Indonésia, Malásia e Mianmar, né? Tailândia é uma das poucas monarquias constitucionais do mundo. Então, até 1949, o país ele tinha o nome de Sião. Após a independência, ele adotou um nome que representasse uma nova fase política do país, que, no caso, usou-se a palavra Tailândia, que significa Thai, língua nativa, e o Lândia e o restante da palavra significa livre, né? Então, é uma língua nativa livre, tá? Então, hoje a Tailândia, ela possui aí aproximadamente 70 milhões de habitantes, né? A capital do país é Bangkok, tá? E a população é predominantemente adepta ao budismo, tá? Então, religião da Tailândia é o budismo. Indonésia, né? É um outro país bastante importante dessa região, tá? Inclusive, antes de falar aqui da Indonésia, lá na Tailândia existem muitos templos, e existe em um dos templos um Buda enorme, gente, mas eu estou falando de um Buda enorme, totalmente feito de ouro, tá? Isso também simboliza a riqueza desse país, tá? Então, a Indonésia ela está entre os países mais populosos do mundo, com cerca de 230 milhões de habitantes. A capital é Jacarta. Atualmente, a Indonésia possui a maior população islâmica do mundo, né? E hoje ela é uma democracia, mas durante a segunda metade do século XX, ela foi governada por um ditador considerado um dos mais cruéis do período, que foi o general Suharto, tá? Que comandou aí o país de 1967 a 1998, né? Então, após o governo do Suharto, o país teve parte do seu território dividido e o que deu origem ao Timor-Leste, tá? Então, a Indonésia ela foi dividida. Então, ó, na fotografia aqui do livro, vocês vão ver à esquerda uma estátua de ouro, mas eu não é essa estátua que eu estou falando de uma maior ainda, tá? De Buda na Tailândia, que demonstra a forte influência do budismo no Sudeste Asiático. E à direita vocês veem o produtor de arroz. A maioria desses países são produtores de arroz, tá? Então a Indonésia também tem aí uma boa produção de arroz. E a risicultura é uma das principais atividades econômicas do país, ou seja, da região, tá? Dúvidas até aí, gente? Vamos lá, Não. pessoal. Não. Tá. Acorda, meu povo. Malásia. A Malásia, cuja capital da cidade é Kuala, ou seja, Kuala Lumpur, que tem atualmente um pouco mais de 30 milhões de habitantes e se destaca entre os principais produtores de látex, que é a matéria-prima essencial da produção industrial da borracha. Por ter várias extensões de florestas tropicais, o país também se destaca por uma grande biodiversidade, com mais de 15 mil espécies de plantas, 200 de mamíferos e mais de 500 espécies de árvores, tá? Então, eles têm uma fauna e uma flora riquíssima, tá? Isso a gente está falando de Malásia, com a sua capital, Kuala Lumpur, tá? Mianmar, até 1989, chamado de Birmânia, tem aproximadamente 55 milhões de habitantes. O país, após ter se tornado independente da Inglaterra, ele enfrentou vários golpes militares e governos ditatoriais. Então, eles tiveram vários governos que só queriam saber ali digitar. Com metade do país coberto por floresta e com dificuldade de manter um parque industrial, parte significativa de seus habitantes tem migrado para a Tailândia e para Singapura, em busca de boas oportunidades de emprego, tá?
Bom, depois eu vou subir o exercício do livro que vocês têm que fazer lá na plataforma. Vamos lá, então, para a página 92. Bom, a gente falou um pouquinho, né, na aula anterior, né, sobre os tigres asiáticos, né? Bom, não bastava ter aí os tigres asiáticos, tá? Que são formados aí por Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, surgiram também os novos tigres asiáticos. Quem são os novos tigres asiáticos? Então, a gente vai saber agora. Então, ó, lá na Ásia, né, com a ajuda de investimentos, de economia norte-americana, houve, então, a expansão aí das zonas de influência dos Estados Unidos, né? E diminuiu-se, então, o controle pela União Soviética. E aí, teve-se, então, uma mão de obra, né? Começou aí a surgir uma mão de obra a partir da década de 60, e o desenvolvimento do país e do território, né, foi dominado, então, pelos denominados tigres asiáticos, né? Que devido à agressividade com que eles se desenvolveram, ou seja, como eles se desenvolveram muito rápido. Espera um pouquinho só, João. Deixa eu olhar aqui. João, ó, para mim aqui abriu normal a nova atividade, tá? Tô com ela, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Ó, para mim aqui na plataforma ela tá normal. Pode ser alguma coisinha aí no seu computador. Você tá com o Word direitinho instalado aí no computador? No seu também não foi, Marisabela? Gente, eu não faço ideia, não faço ideia do que esteja acontecendo, porque aqui, para mim, abre normalmente. O que eu sugiro que vocês façam depois é que vocês reiniciem o computador de vocês, ou reiniciem aí o sistema, tá? E tentem novamente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar o link da atividade lá no mural do Efraim, tá? Mandei o link lá da atividade no mural para vocês verem, mas é para aparecer para vocês, tá bom? Professor, eu sei que às vezes buga direto esse Classroom. Várias vezes, É, tipo, então, gente. Então, Júlio, essas coisas assim vocês têm que passar lá para Gláucia, tá? Tem que passar para Gláucia, porque assim, nós professores aqui, a gente não tem controle dessa situação. Por um exemplo, eu clico aqui, ó, atividades do nono ano. Ó, eu consigo abrir normal o material de apoio que eu mandei para vocês, ó. Tem um tema de redação de simulado do primeiro bimestre aqui de vocês, eu consigo abrir normal, ó. Os mapas mentais também, eu consigo abrir perfeitamente, dos mapas mentais do Oriente Médio. E se eu vir aqui em geografia, ó, atividade segundo bimestre, ó, para mim abre normal. Ó, ver atividade. Tá atribuído tudo normal aqui, ó. Vou clicar aqui. Professora, você não está apresentando. Você não está apresentando a tela. Professora, o meu acabou de abrir aqui. Ah, então. É bug da plataforma. Aí, nesses casos, gente, infelizmente, eu não tenho nada que eu possa fazer aqui do meu lado, porque a plataforma abre diferente para mim do que abre para vocês, entendeu? O sistema é bem diferente. Bom, se alguém ainda tiver com algum problema, depois me dá um toque, que aí eu posso mandar uma mensagem para a Gláucia e ver se a plataforma está tendo alguma inconsistência, tá? Então, vamos lá, gente. Voltando, então, aqui. Então, teve toda essa influência aí, né? Então, os tigres asiáticos, eles tinham uma agressividade muito grande, né? Nessa questão de desenvolvimento, né? E por isso que eles receberam aí também esse nome, tá? Então, eles eram formados por Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan.
seguindo aí, gente, um modelo capitalista, tá? Não esqueçam, tigre asiático seguem modelo capitalista. Então, essas nações, elas obtiveram rápidos índices de crescimentos econômicos e ampliaram o papel de atuação na economia mundial, tá? Então, a modernização da economia da Ásia, ela atingiu outros países, né? E uma segunda geração na década de 90, ou seja, na década de 1990, chamados de novos tigres ou tigres asiáticos de segunda geração, formaram um bloco que envolviam Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia e Vietnã. Então, eu tenho, não pode confundir, são países diferentes. Eu tenho tigres asiáticos, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Novos tigres ou tigres asiáticos de segunda geração, Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia e Vietnã. Entenderam, gente? Tem dúvidas em relação a isso, por favor? Não. Não pode confundir, hein? Tigres asiáticos é uma formação e novos tigres asiáticos é uma outra formação, tá? Página 93. Vamos falar da Singapura, né? Então, a Singapura, ela é um país do Sudeste Asiático que se destaca no cenário internacional, porque é a principal economia da região, tá? Essa região, esse país, né, na verdade, ele foi colônia britânica de 1960 a 1990. É mais uma cidade-estado, tá? Então, é o que a gente pode chamar de cidade-estado. Apresenta altas taxas de crescimento econômico em decorrência da rápida industrialização e de desenvolvimento tecnológico, tá? Baseado em produtos eletrônicos, automotivos, telefonia, informática, tá? Tudo isso lá em Singapura. E o pessoal não dá nada por Singapura, tá, gente? Mas é bem avançado. E esses fatores, eles deram aí ao país o lugar entre os tigres asiáticos, justamente, né, junto aí com Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, por terem essa industrialização bem desenvolvida e o sistema tecnológico bem desenvolvido, tá? Singapura tem atualmente 5 milhões de habitantes e a maioria é descendente de chineses, tá? A renda per capita é de mais de 80 mil dólares anuais, isso lá em 2016, né, com um PIB que chegou a 290 milhões de dólares, tá? O que é muito significativo para um país que tem aproximadamente só 710 quilômetros quadrados de extensão, tá? É um paísinho aí bem pequeno, né? O IDH do país em 2015 era de 0,92 e ele é o quinto do mundo, gente, tá? A taxa de alfabetização é de 97%, então quase toda a população é alfabetizada. A expectativa de vida é de aproximadamente 85 anos e uma característica marcante é a densidade demográfica, que é de aproximadamente 8.137 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, muita gente não dá nada por Singapura, mas Singapura é desenvolvido industrialmente e tecnologicamente. Página 94, Indochina. Deixa eu falar um pouquinho aí da Indochina, tá? Então, a primeira imagem que a gente tem aqui da Indochina são exatamente o quê? Os monges budistas do Laos, né? E à esquerda a gente tem os trajes tradicionais do Camboja, que são aquelas mulheres que elas fazem aquelas danças doidas, né? Assim, e mexem o olho. Não sei como que elas fazem aquilo, gente, mas elas mexem só o olho, assim, para lá e para cá, que dá até medo, tá, gente? Mas é bem isso daí. A Indochina, então, ela é uma região, né? Ela era uma região no sudeste da Ásia que foi colônia francesa
e entre meados do século XIX e meados do século XX, tá? Então, até do século XIX até meados do século XX, era colônia francesa, tá? Englobava 3 países atuais: Vietnã, Laos e Camboja. Então, o nome Indochina surgiu porque essa região ela fica justamente espremida entre 2 grandes culturas asiáticas, a cultura indiana ao oeste e a cultura chinesa ao norte, tá? Então, por isso que é Indo de Índia, China de China. Então, Indochina, tá? As 2 civilizações, elas são milenares, têm forte influência sobre a vida e os costumes de vários reinos que governavam, então, aí a Indochina, e tem até hoje influência, tá? Antes da expansão colonial da Europa. Então, essa região, quando ela era o território era de domínio francês, visava a extração de matéria-prima, né? Como borracha, que estabeleceu aí gradualmente de 58 a 93, tá? Então, era isso aí que a colônia, né, queria, né? A colônia europeia queria borracha, a extração da borracha dessa região. Já lá no século XX, a região ela foi palco aí de vários acontecimentos polêmicos, tá? Então, lá no início da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a região, né, com o avanço japonês na área, levou o governo dos Estados Unidos a congelar todos os bens, tá, nipônicos em território americano. E um mês depois, os japoneses eles atacariam a base dos Yankees, né, de Pearl Harbor, colocando então aí dos países em guerra, né, colocando esses países em guerra. Então, de 55 a 75, seria a vez da Indochina se transformar em cenário de outro importante conflito, que foi a Guerra do Vietnã, né, que foi só após o final desse confronto que as fronteiras da região fundamental adquiriram aí um formato, então, atual, tá? E com o fim, então, da Idade Média no século XV, a região do Sudeste Asiático era uma área dominada por vários pequenos reinos locais. Havia, então, por exemplo, civilização Champa, no estado de Yannan, que dominam a maior parte atual do Vietnã, e o Império Khmer, né, que no atual Camboja, tá? Os europeus começaram, então, a entrar na região no século XVI, num processo que duraria aí 300 anos, tá? E, aliás, 300 anos. E, no século XIX, os franceses dominaram totalmente a proporção mais ao sul do atual Vietnã, que era chamado de Conchinchina, tá? Então, existe até, gente, pessoas, assim, mais velhas têm mania de falar isso, assim, né? Ah, mãe, onde tá? Ah, não sei, tá lá na Conchinchina, né? Sei lá, vou naquele lugar. Ah, longe pra caramba, lá na Conchinchina, porque a Conchinchina era significado de longe, né? Então, as pessoas mais antigas tinham esse costume, né, de falar da Conchinchina, tá? E o resto da Indochina era controlado por um governo central francês, né? Mas os antigos reinos locais ainda tinham alguma autonomia. Em 41, durante a Segunda Guerra, os franceses, então, perderam a região para as tropas japonesas. Aí, na época, a França estava sob o domínio da Alemanha nazista e não ofereceu grande resistência, tá? E veja bem uma coisa, gente. Acabou que os japoneses delegaram a maior parte da administração da Indochina, principalmente das áreas do Camboja, do Vietnã e da Tailândia, que eram as aliadas, tá? E quando os japoneses se renderam no final da Segunda Guerra, a estrutura colonial da região começou a desmoronar, tá? No norte atual Vietnã, o líder nacionalista e comunista Ho Chi Minh anuncia, então, a criação da República Democrática, tá?
do Vietnã, e as monarquias do Laos e Camboja acabaram hesitando em fazer o mesmo. E esse território acabou sendo, assim, ficando uma grande preocupação por conta da França, tá? E o conflito, então, acabou em 1954, com a vitória das tropas de Ho Chi Minh, num acordo de paz. O Vietnã é dividido em dois países, do norte e do sul, e aproveitando, então, a derrota francesa, o Laos e o Camboja também conseguem se livrar do domínio colonial. Tá? Então, tudo isso foi para não ser mais da colônia francesa, tá? A paz na região acabou durando pouco, porque os Estados Unidos, que apoiava a França, apoiaram a França para conter o avanço do comunismo na Ásia, entraram, então, em confronto com o Vietnã do Norte, dando início à famosa Guerra do Vietnã. Então, tudo isso que eu falei teve que acontecer para gerar a Guerra do Vietnã. O conflito terminou em 1975, com mais uma vitória do Ho Chi Minh, e a unificação do Vietnã, incluindo a Conchinchina, num país só. Então, tudo aquilo que estava dividido em 1975 se uniu novamente, tá? Dúvidas até aí, gente? Se tiver dúvida, falem agora, por favor. Não. Certeza, pessoas? Sim. Ok, então. Então, vamos lá. Página 98. Depois eu vou subir os exercícios para vocês. Lá na página 98, a gente tem aí, né, falando um pouquinho, então, das guerras mais letais da segunda metade do século XX, que a maioria foi travada na Ásia, né? Então, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a Guerra Civil Chinesa foram das guerras mais violentas que nós tivemos, onde se predominou uma pobreza crônica e um subdesenvolvimento, que infelizmente se tornou uma herança carregada por muitos países asiáticos, tá? Não obstante a história de alguns países que superaram esse quadro, né, desalentador, estão entre as mais fascinantes curiosidades desse rico e diverso continente que é a Ásia, tá? Um desses casos é Singapura, que durante a Segunda Guerra Mundial, essa pequena cidade, né, estado portuária no Sudeste Asiático, ela sofreu com um domínio feroz do Império Japonês, que resultou em escassez de alimento, hiperinflação e execuções em massa, um quadro instável que perdurou até os anos 60, tá, gente? Entretanto, a combinação da eficiência governamental, o livre comércio, a localização geográfica, as estratégias permitiram que destravasse todo o potencial do desenvolvimento dessa cidade-estado. E hoje, Singapura é um país que impressiona em razão do seu elevado desenvolvimento social e econômico, apresentando uma alfabetização super alta, tá? Como eu já tinha falado aí para vocês, tá? Então, pessoal, a aula nossa de hoje é isso. Eu espero que vocês não tenham realmente dúvidas, tá? Como o nosso livro ele é, né, bem aí pequeno, pouquíssimas páginas, nós terminamos o livro, tá? Na verdade, o livro do segundo bimestre, nós terminamos, mas tem as atividades para fazer, tá? Então, a gente vai fazer as atividades do livro, eu vou subir na plataforma, as atividades do livro para vocês fazerem, tá? E materiais de apoio que eu estou colocando lá na plataforma, eu vou subir daqui a pouco mais um pouquinho de material de apoio para vocês. Se tiver dúvida, formulem essas dúvidas no papel, tenham esse hábito de ter dúvidas, anotar a dúvida que você tem, tá? Tragam essas dúvidas para a aula, para que a gente consiga debater essas dúvidas, tá bom?
E é isso aí, pessoal. Deixa eu só olhar quem está na sala. Então, faltou a Camille e o Felipe, né? É. Alguém quer falar alguma coisa? Pode perguntar alguma coisa, quem precisar perguntar. Então, acho que é isso, né, pessoal? Então, pessoal, eu dou a aula por encerrada. Qualquer dúvida, se documento não abrir, me mande uma mensagem que eu falo com a Glaucia, tá bom? Obrigada. Tá bom. Vocês. Até, gente. Beijinho. Tchau, Pro. Até semana que vem. Até semana, Tchau. até semana que vem. É mesmo, né? Tem feriado. Até semana que vem, gente. Até. Ai, já.